Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões, neste novo espaço de estudo, estudo de si. E hoje nós estamos aqui fazendo mais uma vez uma transmissão para o grupo de estudo no Telegram. Este vídeo depois será postado no YouTube e vamos então mergulhar nestas percepções que para algumas pessoas trazem benefícios a perceber. Nem toda a gente valoriza este tipo de mergulho, mas tem algumas pessoas que valorizam. E isso é que é importante. A união, como nós já vimos atrás, é a solução, a única solução verdadeiramente viável para a maior parte das dificuldades humanas. E nós vamos ver aqui detalhes sobre essa solução para a resolução de problemas sociais. Eu coloquei aqui no título. Hoje já colocaria ali para a resolução de maior parte das dificuldades humanas. Para vocês verem como é que estes textos eles vão se moldando. Eu tenho explicado que estes textos eu tenho tido a liberdade de os alterar com o tempo, para conseguir chegar em expressões cada vez mais finas daquilo que apercebo, né? E aqui eu já mudava o título deste aqui. Não colocaria problemas sociais, colocaria dificuldades encontradas pelas pessoas ou pelos seres humanos. E eu convido vocês a se lembrarem quando vocês eram crianças, e porque todos nós, de uma certa forma, apercebemos o sonho, a maravilha da vida. E quando nós éramos crianças, nós tínhamos relampejos bem claros sobre isso. Talvez a vida, com o passar dos anos, tenha começado a encobrir essas memórias, mas se nós puxarmos pela memória, nós vamos ver que quando nós éramos crianças, nós sentimos o que era a felicidade. Nós víamos qual era o sentido da vida. As crianças deparam-se com uma sociedade barulhenta, cada vez mais competitiva, consumidora, raramente colaborativa. Crescem e amadurecem em um sistema cada vez mais movimentado e estilhaçado em incontáveis ideologias, crenças e percepções. As perguntas das crianças e dos jovens são prontamente atendidas, em sua grande maioria, por caixinhas de respostas que explicam quase tudo. O que ainda não foi explicado tem por premissa as caixas. E por isso mesmo, a busca por respostas, também na grande maioria das vezes, segue e respeita as linhas de pensamento que constituem tais bolhas de percepção e convivência. Chegam a determinar que respostas devem ou não ser buscadas. Quantos de nós, fazendo aqui uma pequena pausa na leitura, quantos de nós fomos impedidos de nos questionar sobre o sentido da vida? O que estamos aqui fazendo, de onde viemos, para onde vamos? O que é a morte? De onde viemos quando nascemos? Onde é que nós estávamos? Qual é o sentido disto? O que é isto? E muitos de nós encontraram perante essas perguntas as respostas de vai trabalhar, toma juízo na cabeça, casa, tem filhos, tem uma casa, um carro, depois vai passar férias. Cala a boca, ser um homem. Não seja um sonhador. E essa forma depreciativa de aperceber a vida, esse sonho, começa a ser, aos poucos, esquecido. E começamos a ser controlados por essa determinação de que respostas devem ou não ser buscadas. O indivíduo, assim contextualizado, observa as opções que surgem no decorrer da sua vida, desde a mais tenra idade, sendo de ordem tribal, majoritariamente. Porquê tribal? Porque as opções vão-lhe aparecendo dentro da cultura onde ele está.
Como a maior parte das atuais bolhas incentivam o indivíduo a buscar ser alguém e ter sucesso dentro dos significados, das relações e dos movimentos internos, tais sistemas são, no mínimo, e em maior ou menor grau, marginalizantes, excludentes, reservados e, mais ou menos, fechados em si mesmos. O desafio para o indivíduo está em compreender os símbolos e os sinais usados na linguagem dos estilos de vida de cada uma das bolhas de percepção e convivência. Se o indivíduo não os entender com clareza, encontra grandes dificuldades de integração nas mesmas. A pessoa que não souber se integrar na sua comunidade, na sua bolha de convivências e relações, essa pessoa normalmente tem muitas dificuldades de se integrar. Se ela não entender as linguagens, os símbolos, os valores que constituem essa bolha. E normalmente ela é colocada de forma marginalizante, às vezes até humilhante, só porque ela não entende as linguagens. Magneticamente, é atraído para se integrar, pertencer, contextualizar e se auto-identificar com algumas das bolhas disponíveis no seu meio, com as quais manifesta mais afinidade. Vemos, por exemplo, isso os jovens que seguem a sua via escolar e quando chegam à universidade perguntam-lhes: queres ser o quê dentro deste rol disponível que nós temos do que você pode ser? O que você quer ser? O que você quer fazer da sua vida? Raramente surge um indivíduo criando novas bolhas ou reestruturando as bolhas já existentes, de forma a que estas, não deixando de ser o que são, sejam renovadas e inovadas quase inteiramente. Não existem verdadeiras reformas políticas e sociais. O que existe é uma intensificação, uma melhoria, uma busca pela melhoria, pelo aperfeiçoamento dos mecanismos que continuam escravizando o ser humano. Os modelos civilizacionais essencialmente não mudaram. Eles continuam usando mecanismos diferentes para os mesmos fins. Cada vez mais inovadores, dizem eles que são inovadores. Não são inovadores, não. São máquinas de escravatura e de opressão, de inibição, de humilhação até, que buscam se expressar por mecanismos diferentes. Os tempos vão mudando, tecnologias vão mudando, formas de viver vão mudando. A forma como nós vivemos hoje, nos anos 20 do século XXI, é algo bem diferente do que nós vivemos nos anos 80, 90 do século XX. Mas os mecanismos estão buscando a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Porque os mecanismos são um reflexo e funcionam de acordo com o sentimento das pessoas, com a forma delas pensarem e a perceber a realidade. Então, mais uma vez, nós vemos que o problema verdadeiro não está nos modelos civilizacionais, nem nos mecanismos que os constituem, uma vez que eles são apenas expressões do mundo interior das pessoas, da forma como elas apercebem a realidade, logo como elas se relacionam com o mundo e com as pessoas. Praticamente todas as bolhas de percepção e convivência disponíveis são originárias de bolhas anteriores. É o entendimento das linguagens culturais e ritualísticas que as compõem que poderá proporcionar ao indivíduo que nelas foi integrado ou deseja nelas ser integrado, alcançar aquilo que em cada uma das bolhas significa sucesso, prosperidade e ser alguém. O que é ser alguém? É o entendimento dos símbolos e dos sinais da linguagem cultural de determinada bolha de percepção e convivência que permitirá ao indivíduo fazer as escolhas consideradas mais acertadas naquele meio e movimentar-se com mais ou menos eficácia em relação aos objetivos propostos por tal ambiente. O indivíduo escolhe aprender a aderir a grupos porque de alguma forma acredita que os mesmos o tornem individual e coletivamente mais forte e seguro, com maiores probabilidades de viver bem e bem sobreviver. Porém, durante todo o processo, o que acontece a maior parte das vezes é a imposição de uma amnésia em relação à real identidade natural.
nos primeiros passos de integração nas bolhas de percepção e convivência, a pessoa observa, experimenta e imita. Quando já é alguém internamente reconhecido e identificado, pode começar a inovar, mas jamais sem sair das fronteiras da bolha de percepção e convivência, de forma a manter os laços que o ligam ao sistema em que escolhe estar integrado. Após integrado, as relações humanas e os movimentos do indivíduo passam a ter como objetivo o fortalecimento e a sobrevivência da bolha e do próprio status individual como parte integrante da mesma. Quantos indivíduos dedicam o seu tempo e a sua energia pensando e trabalhando pela união entre todas as pessoas de todas as bolhas de percepção e convivência? Será sequer isto possível sem extinguir ou transformar inteiramente as bolhas? Será que para nós nos unirmos como humanidade teremos que derrubar bolhas? Será que é isso que é preciso fazer? Pessoalmente não me parece, mas deixei esta pergunta em aberto. Aquilo que apercebo é que sim, é que é possível haver formas de expressão diferentes na vida, mas conviver em união. A grande maioria dos seres humanos vive para competir e chegar lá, ao que está definido como sucesso e como ser alguém, fiel às programações mentais das quais são alvo desde crianças, dentro das bolhas de controle e percepção em que foram ou escolheram ser integrados. União entre as pessoas é verdade. Sem verdade não há união. Mesmo que a ideia de união entre as pessoas passe pelo pensamento de alguém em algum momento da vida, quando a grande maioria constata a antagonização da mesma com os significados de sucesso e ser alguém dentro da bolha, rapidamente foge de tal caminho. Porque nós vamos estar, então, como jovens, competindo pelas melhores notas e os melhores lugares e os profissionais, pelas melhores cadeiras e melhores carreiras. Nós vamos estar a trabalhar pela união ou pela competição, porque não dá para viver pelos dois. A união, por ser verdade, conduz-nos, individual e coletivamente, até ao momento da verdade ser olhada de frente, estudada, falada e praticada. Alguém pensa em união, mas hesita perante a memória daqueles que viveram e morreram para manter viva a ideia da união, uma vez que foram quase todos perseguidos, torturados, mortos ou, no mínimo, marginalizados, ilegalizados e criminalizados. Conscientizemos que presentemente ainda estamos lutando pela liberdade. Liberdade de expressão, de pensamento, de crença, de ir e vir sem dar satisfação a ninguém e pelo direito de questionarmos o que quisermos questionar sem risco de marginalização, ilegalização, criminalização, perseguição e morte, continuando a ser inocentes até prova em contrário, em vez de potenciais criminosos e terroristas que precisam ser controlados, vigiados e revistados. Ainda estamos na fase de trazer para nós a responsabilidade das mudanças positivas que urgem acontecer na sociedade e compreender definitivamente que não existem salvadores fora de nós. Ainda estamos na fase de conscientizar os deveres e responsabilidades que a liberdade acarreta, porque a liberdade não é fazer o que se quer. A liberdade só é liberdade quando acompanhada pela sabedoria de saber escolher o sentimento de união. Há quem defenda que a competição e a hierarquia são de origem genética natural. Se assim é, a pergunta torna-se delicada. Temos nós o poder de nos autoprogramar como indivíduos, como grupos e comunidades, manifestando um ser humano natural, criador de civilizações saudáveis e mais eficazes, em termos de sobrevivência, de relacionamentos humanos e de interação com a natureza? Será que temos esse poder de nos transformar? Porque se tiver a competição e a hierarquia forem de ordem genética, natural, nós não conseguimos mudar isso, porque isso é geneticamente a forma como nós nos organizamos como sociedade, então nós não temos a capacidade de nos mudar e de nos programar. E se nós não temos a capacidade de nos mudar e programar, então não vale a pena procurar a paz. Porque a competição, então, é a base de toda esta estrutura civilizacional. E então todo este trabalho que eu estou fazendo aqui é inútil. Mas, por outro lado, nós somos capazes de nos transformar, de nos programar, e então
A competição e a hierarquia não são naturais, não são de origem genética, mas algo que é incutido em nós. E aí surge a união como caminho. Isto, politicamente, ideologicamente, é o que se pode chamar uma guinada de 180 graus. É estar a conduzir o carro numa direção e de repente 180 graus volta noutro sentido. Se calhar nem é voltar para trás, é noutro sentido mesmo. Noutro sentido. Começar a observar o problema por outro ângulo. Fazer perguntas pertinentes, sem ter o receio de sofrer represálias por isso. A hierarquia é natural ou não é? A hierarquia é uma condição genética, uma limitação genética que nós temos? Porque se não for, então, nós podemos trabalhar pela união. Evidentemente que, ao fazermos esta pergunta, imediatamente somos compelidos a procurar respostas fora dos procedimentos de eugenia para melhoramento das raças. O processo da união que conduz à manifestação do ser humano natural jamais deverá ser confundido com eugenia, uma vez que esta busca o aperfeiçoamento através de intervenções externas, enquanto a união vive a espontaneidade natural da real identidade de si. Com o passar dos anos, as crianças tornam-se jovens e adultos, e a complexidade dos códigos das linguagens e do processo de integração em grupos de influência, de força, de poder, de oportunidades, de troca de favores, de tráfico de influências, de apertos de mão e palmadinhas nas costas, seja na escola, na universidade, na empresa, no esporte, na religião, na família e na sociedade como um todo, só se intensifica em exigências e autoidentificações efêmeras. A criança, desde que é nós crianças, desde que somos crianças, somos bombardeados com um monte de linguagens e significâncias que nos afastam cada vez mais da real identidade do que somos. Passamos a querer ser um boneco que se encaixe no drama. Se o indivíduo tiver dificuldade em interpretar os códigos de linguagem, que são as chaves para acessar e se movimentar dentro de determinados círculos sociais, terá imensa dificuldade de se integrar e de participar do movimento humano que acontece nos mesmos, em suas mais variadas expressões. Assim, desde que a criança é programado mentalmente, logo, socialmente, a identificar códigos, símbolos e sinais de linguagem que caracterizam as relações humanas de competição consumista, de valorização... Desculpem, eu vou ler de novo, que eu senti que eu estava aqui a enrolar aqui. Assim, desde que a criança é programado mentalmente, logo, socialmente, a identificar códigos, símbolos e sinais de linguagem que caracterizam as relações humanas de competição consumista, de valorização das aparências, de exaltação do status e de idolatria da riqueza. É incentivado a usar tais linguagens para conquistar um suposto sucesso, uma suposta qualidade de vida, uma suposta felicidade e ser um suposto alguém moldado pelos valores que o sistema em que escolhe estar integrado tanto se esforça por determinar. A ideia de união entre todas as pessoas de todas as bolhas nunca ou muito raramente surge nos movimentos sociais em que o indivíduo participa. Logo, dificilmente a ideia de união surgirá em seu próprio pensamento, a não ser que, por alguma razão de baixa probabilidade, ele comece a se desprogramar da engenharia social, de controle mental e da percepção da realidade da qual ele é alvo desde criança. Estes programas de controle mental e da percepção da realidade apenas lhe proporcionam a perceber em seu próprio pensamento o leque de opções que o conduzem a escolher grupos e tribos. Jamais surge em seu pensamento falar, clamar ou viver pela união entre as pessoas, uma vez que aquilo que parece funcionar melhor é o tribalismo. Mesmo lembrando os antigos e modernos conflitos entre tribos indígenas, sem qualquer sistema de governança entre elas, isso não anula a existência de uma força antivida com pretensões de domínio globalista, cujo hipnotismo base é o princípio de guerra, de dividir para conquistar.
em todos os segmentos da sociedade, mesmo dentro das limitações das bolhas de percepção e convivência, a união é sempre a melhor opção. Poucos negam esta evidência. É, no entanto, perante o nível de consciência atual, a mais difícil das ações a ser praticada, uma vez que a mesma promete solidão, sofrimento e marginalização no mínimo. Então, por que procurar pensar, conversar e praticar a união? Para que a união entre as pessoas possa vir a ser uma realidade civilizacional, é preciso que semeadores joguem sementes ao vento do pensamento, na esperança sem espera de que estas toquem a alguém e se multipliquem. União entre as pessoas é liberdade. A humanidade, graças mais uma vez aos programas de controle mental e da percepção da realidade que são injetados nas mentes pela engenharia social, não sabe como viver em liberdade e união. Viver em liberdade e união é o direito das pessoas se organizarem do jeito que bem entenderem, sem terem de dar satisfações, seja a quem for, ao redor das coisas que lhes são ou não essenciais para a existência, sem prejudicar terceiros. Viver em liberdade e união é viver sem sistema de controle e opressão, cada um sendo mestre de si, com livre direito de se autoproclamar soberano, espiritual, social, humana e naturalmente consciente de suas escolhas e amorosamente responsável pela forma como toca outras vidas. Só quando alcançarmos uma massa crítica de pessoas em tal nível de consciência, poderemos saber se um sistema de governança deverá continuar a existir ou não. Hoje, por falta de vivência, só conseguimos divagar entre uma opção e a outra. Ou seja, nós, neste momento, buscando aquela imagem que tenho vindo a trazer repetidas vezes, da ponte, a travessia da ponte, da margem barbárie para a margem união, nós estamos em cima da ponte civilização atual. Hoje nós ainda não conseguimos vislumbrar se numa civilização que vive em união existe governo. Se nós todos sentirmos união uns pelos outros, vivermos em união uns com os outros, será que nós vamos escolher ter um governo? Algum sistema de governança? Neste momento nós só conseguimos fazer a pergunta, porque ainda não chegamos na margem. Não sabemos se vai continuar a haver algum sistema de governança ou se nós simplesmente conseguimos nos administrar sem sistema de governança. Como diz o filme, muitos não estão preparados para serem desconectados. O fim do sistema de controle e opressão, sem uma massa crítica de pessoas com determinado nível de consciência, princípios e valores, seria a festa da libertinagem, violando com todo o prazer os limites da liberdade alheia. Para que a união e a liberdade se manifestem na humanidade, é preciso agora, assim como antes, jogar sementes no coração e na consciência, de maneira a transformar pensamentos, sentimentos, crenças e percepções de realidade, despertando a confiança no potencial de sermos todos agentes conscientes de transformação positiva, sem dependência de sistemas de governança. Quando alcançarmos uma massa crítica de agentes conscientes de transformação positiva, estaremos aptos para escolher se queremos continuar ou não com sistemas de governança, em vez destes nos serem impostos. O sistema de controle e opressão que hoje vivenciamos tende a dissolver-se em cada pessoa consciente. O sistema de controle e opressão que hoje vivenciamos, e o qual tem tudo para continuar crescendo, se fortalecendo e se intensificando, devido à não existência de uma massa crítica de desobedientes conscientes, tende a dissolver-se em cada pessoa consciente. O sistema de controle e opressão não existe para a pessoa consciente. Porque o sistema é uma construção mental incutida do tipo é assim que é assim que se faz. Aquele que é consciente é criador, mas o ainda não consciente também o é. O sistema de controle e opressão passa a existir todas as manhãs em que as pessoas acordam para construir e administrar, manter e aperfeiçoar o funcionamento do mecanismo que as escraviza, manipula e controla. Quanto mais pessoas escolherem não ser representantes do sistema de governança, mais o sistema, que nada mais é do que uma bolha de percepção, de convivências e de movimento de relações humanas em geral, se dissolve naturalmente,
Nós somos a solução. Arquétipo do Salvador é o programa de controle mental e da percepção da realidade que faz o indivíduo buscar sempre alguém ou alguma coisa que resolva os problemas sociais e às vezes até pessoais, transferindo para o outro a responsabilidade de realizar transformações, de mudar o que deve e pode ser mudado. De tal dependência, fragilidade e vulnerabilidade surgem políticos salvadores, líderes salvadores, messias salvadores, profetas salvadores, heróis salvadores, extraterrestres salvadores e todo tipo de salvadores que as pessoas possam imaginar. Só não aparecem salva-amores. Salvadores aparecem um bocado. Até demónios salvadores. Enquanto o despertar da consciência não acontece em relação à real identidade natural e espiritual e em relação ao modo como o mundo humano e a natureza verdadeiramente funcionam, enquanto não acontecer a desprogramação de tal submissão por hipnotismo, o sistema existirá no indivíduo. O sistema é algo real para ele, concreto, e ele sempre escolherá tribos que trabalhem para manter tal sistema e que o façam sentir mais forte, seguro, socialmente localizado e identificado. Para isto, ele precisa entender os símbolos e os códigos da linguagem de cada tribo. O objetivo do sistema de programação mental, de ensino, educacional, não é unir. Não é reconhecer a presença da real identidade natural. Não é conhecer como verdadeiramente funciona o mundo, mas sim ensinar ao indivíduo como se associar a grupos e tribos políticas, religiosas e científicas que o deixem mais forte e seguro no campo de batalha. União é identidade natural. Quanto mais pessoas se unirem para falar, pensar e semear a ideia de união, quanto mais pessoas se unirem em ações focadas no estudo da real identidade natural, mais breve será o nascer de uma civilização bem mais saudável, justa, amorosa, pacífica e sábia. União. Bom, meus amigos, terminamos aqui a leitura. Espero que tenha feito sentido para alguns de vocês. E os micros estão em aberto. Podem se manifestar, se alguém sentir que deve. Quero aproveitar oportunidades para, já que ninguém se manifestou, para pensarmos um pouquinho melhor nessa questão de o sistema continua existindo enquanto o sistema estiver na pessoa. Muitos estão ligados ainda em partes do sistema, mas o sistema já não os tem. Porque simplesmente não mais está dominando a mente da pessoa. Enquanto o sistema estiver na pessoa, a pessoa está no sistema. Mas a pessoa pode estar no sistema sem o sistema estar na pessoa. E aí o comportamento começa a ser de outra maneira. Porque nós não estamos a viver como selvagens no meio do mato. Todos nós estamos aqui em convivências sociais, em meios urbanos, com relacionamentos humanos. Mas a diferença é que uns têm o sistema neles e outros já não têm. E é um processo, não é? Acredito que se pode colocar medidas não muito objetivas, não é? Sobre o quanto é que a pessoa está dentro do sistema e quanto é que a pessoa está fora do sistema. Mas, inevitavelmente, chega uma hora que o sistema não mais está na pessoa. Como é que é isso? Isso é uma proposta também para nós estudarmos de si, para pensarmos sobre isso. E os micros continuem abertos. Boa noite, Daniel. E como escapar dessas engrenagens, né, se a gente vive dentro da máquina todos os dias?
Pois é, essa aí é a pergunta de $1 milhão, né? Como costumam dizer, né? O que eu costumo responder quando alguém me faz alguma pergunta que tenha em si o significado de o que é que nós devemos fazer. Eu procuro fugir assim, não é fugir, mas eu esquivo-me assim pela tangente, não é? Para não dizer a ninguém o que deve ser feito. O que sugiro é que nós nos apercebamos cada vez mais de o que somos verdadeiramente, como entidades espirituais, com identidades naturais, com percepções sociais de relações humanas e comecemos a buscar soluções dentro da nossa própria realidade. Porque a realidade de todos nós inclui o quê? Água, comida, casa, transporte, né? Toda uma série de movimentos. Como é que nós vamos fazer esses movimentos? O que é que eu posso fazer na minha realidade para melhorar os meus movimentos dentro disso? É uma questão de fazer as perguntas, não é? A questão da comida, como é que eu posso melhorar? Porque a solução para um pode não ser para o outro. A solução para uma pessoa que mora, por exemplo, mais para o interior, tem um pouco de terreno e tudo, a resposta não há de ser igual para ela com uma pessoa que mora num apartamento, no meio de uma cidade. Como é que nós vamos conseguir nos aproximar mais de uma expressão de nós mesmos mais natural, mais próxima de o que somos verdadeiramente? Como é que eu posso fazer isso? Na minha vida, na minha realidade. Isso é uma descoberta interior. O que somos verdadeiramente? Podemos trocar impressões, como costumo trocar, sobre consciência, que todos somos uma e a mesma consciência, mas além disso existe todo um mundo para ser vivido, uma vida para ser vivida, né? E nisso aí tem o lado prático da questão. O que é que eu devo fazer com cada área da minha vida? Olha, posso dizer, aí eu posso dar uma sugestão, legal. Usem uma agenda. A minha é uma coisa assim que eu sem uma agenda eu ficaria perdido na minha vida. Porque a quantidade de coisas, nós começamos a fazer coisas na nossa vida e quando nós escrevemos elas ganham mais força. Primeiro, a gente já tem mais dificuldade em se esquecer delas. E segundo, elas ganham mais força. Porque está ali para ser feito. Está ali com o ponto ali escrito para ser feito. E ele não vai desaparecer, a não ser que a gente vá arriscar e vá fazer, como é que se chama aqui no Brasil? Fazer batota. Como é que se diz aqui no Brasil quando a pessoa está jogando e começa a quebrar as regras do jogo? Como é que se chama isso? Hein, Leila? Trapaça? Trapaça, isso mesmo, Niceia. A pessoa começa a fazer trapaça, né? Lá em Portugal diz que é batota. Pois é, nós precisamos olhar, né? Assim, ver como é que eu estou acontecendo. Não é? A coisa é isso, como é que eu estou acontecendo nas diversas áreas da minha vida? O que é que eu posso fazer? Para onde é que eu estou querendo ir? Porque quanto mais nós conseguirmos dissolver em nós as metodologias que o sistema incutiu em nós, mais nós nos vamos afastando dele. Existem questões bem complexas que aí vai ser preciso pessoas conscientes se unirem. Como a questão do dinheiro. Não é? Porque existe toda uma dificuldade aqui. Nós temos trazido isso à consciência, não é? Em imensos lugares onde o ser humano habita, a abundância não se manifesta porque as regulamentações simplesmente não permitem. O que é o maior absurdo. Então é preciso dinheiro, porque o dinheiro só é preciso na escassez. Porque na abundância o dinheiro é inútil. Não existe lógica para haver um sistema financeiro numa realidade de abundância. E então existem essas questões muito delicadas. Mas primeiro nós precisamos trazer isso à consciência do que realmente está a acontecer. Existem regulamentações a serem impostas na humanidade que não permitem a expressão da abundância. A abundância é a expressão da união. Também.
Porque uma comunidade, para ter abundância, precisa do trabalho da comunidade, não de um indivíduo só, né? Então existem assim uns pontos bem essenciais para nós entendermos assim profundamente e começarmos a levar isso às outras pessoas. Começarmos a levar isso connosco, naquilo que a gente faz. Como expressar isso? Isso aí é um desafio, né? Mas eu sinto que assim, é um caminho bom para nós trilharmos e sentirmos que estamos a fazer alguma diferença em alguma coisa. Mas cada um vai ter que olhar para a sua própria vida. Porque, olha, é um perigo perguntar a alguém o que é que nós devemos fazer. Isso é uma coisa que eu sugiro ter muito cuidado. A melhor coisa que eu sugiro é a pessoa realmente estudar, trocar percepções com amigos, com conhecidos da internet, que criam uma amizade virtual, né? Trocarmos percepções, ideias. Podemos falar de casos concretos. A pessoa, eu tenho uma situação assim, eu não sei o que é de fazer nesta situação pontual, o que é que eu devo fazer? Aí talvez, numa troca de conversa, não dizendo o que é que a pessoa tem que fazer, mas talvez proporcionar inspirações para que a pessoa inspire soluções na sua realidade. Quantas vezes nós estamos ouvindo algo bem positivo e de repente há ali uma palavra-chave ali que nos dá assim, uma resposta para algo que a gente estava precisando, né? Uma solução para alguma coisa da vida. E eu sinto que isso é um caminho assim muito bom, leve, porque ele desperta a sabedoria inata em cada um de nós, para nós nos aprendermos a relacionar uns com os outros. E é algo que pode trazer transformação. Talvez não à velocidade que nós desejaríamos, não é? Porque, olha bem, se a história for mais ou menos verdadeira, já passaram aqui um bocado de mestres aqui na Terra, não é? Trazendo mensagens positivas, exemplos maravilhosos de vida, e isto ainda está como está, não é? Então que a gente também não vá com muita, esperando muitos resultados. Não, é coisas simples. Coisas simples. Agora, este tipo de conhecimento, de pérolas, de sabedorias, não podem ser perdidas. E é por isso que eu estou trazendo este trabalho. Não pensando que, vou mudar o mundo com isto. Não, é mais um trabalho trazendo, falando, intuindo as sabedorias da natureza, da identidade do que somos, para nós nos aproximarmos. Por exemplo, a pessoa que trabalha com a terra, ela tem uma vida mais simples, com enxada, com comida, faz uma vida mais simples. Se ela ouvir esta conversa, talvez ela não acredite nas vozes que procuram diminuir ela, não é? Porque o verdadeiro conhecimento e das práticas mais sábias na vida de um homem é ele produzir a sua própria comida. Ele está trabalhando com o conhecimento real, com o conhecimento natural, com aquilo que é prático, aquilo que é eficaz e que funciona. Não é algo subjetivo. E a maior parte da sociedade diz que a melhor coisa é trocar a enxada por uma caneta, não é? E é o que nós vemos, as gerações estão de uma forma, num sentido figurado e até literal, deixando a enxada, trocando a enxada dos pais por uma caneta, né? Que vão conquistar lá na universidade tal, e o conhecimento natural está sendo deixado para trás. E está a haver cada vez mais uma vanglorização dessa aparência. Imagina uma família do interior, de agricultores, pessoas simples, e de repente consegue ter um filho que se forma em medicina. Isso, dentro dos conceitos que são transmitidos pela sociedade, isso é uma conquista gigantesca. Requeriu um esforço enorme por parte da família para conseguir dinheiro, por parte daquele jovem. Ele teve que estudar, teve muito, muito sacrifício, muito esforço. Mas quando nós pensamos bem, será que é esse o caminho que nos leva
É o que nos está levando, como civilização, como indivíduos, como comunidades, para vidas mais equilibradas? Será que nós podemos não perder o contato com a natureza, com a terra, mas desenvolver processos cada vez mais inteligentes para conseguirmos manifestar a abundância? Porque o negócio é esse, é que nós estamos a ter sucesso na conquista de posições e cadeiras e títulos, mas nós não estamos manifestando a abundância. Ou pelo menos a maior parte das pessoas não está manifestando a abundância. Nós aqui estamos, vamos dizer que nós aqui estamos manifestando a abundância. Que é para botar já a palavra positiva. Mas tem muita gente que não está manifestando a abundância. Então elas alcançam um sucesso, elas são alguém, são reconhecidas, têm uma cadeira, mas a vida delas está manifestando escassez. Isso é algo para nós examinarmos, estudarmos, porque em abundância o dinheiro é inútil. Quanto mais dinheiro a pessoa precisa, mais escassez ela está manifestando. Isto em termos de dinheiro. Não é? Isto pode parecer contraditório, porque com muito dinheiro compra-se muita coisa. E então parece que a abundância está se manifestando. Mas esse processo mercadológico de ter muita coisa, muitos objetos, muitos bens, muitos imóveis e muitos móveis, isso aí não é o processo que nos está aproximando da natureza. Né? Então talvez alguns valores e caminhos de vida merecessem ser revistos, comparados entre a identidade natural de o que verdadeiramente somos e a identidade não natural, cada vez mais sintética, artificial e até digital e virtual. Né? Espero ter respondido. Obrigada, Daniel. Gostei da sugestão de fazer uma agenda e anotar o que eu posso fazer durante o dia, né? Gostei da ideia. Obrigada. Oi, boa noite. Dá para me ouvir? Oi, Tereza, dá sim. Bom, eu queria falar rapidamente sobre um ponto que você colocou, uma frase que você falou, que para mim é exatamente o que eu tenho feito e o que eu acho que é mais importante. É tirar o sistema de dentro da gente. Porque sair, se ficar sentado imaginando uma forma de sair do sistema, é mais difícil, na minha opinião, do que você ir tirando o sistema de dentro de você. E isso é uma coisa que você colocou em palavras, eu agradeço você por isso, porque eu estou fazendo, mas às vezes é importante a gente colocar as coisas em palavras, né? Para a mente racional da gente fechar alguma coisa. E hoje eu estava conversando com um agricultor, que eu moro no interior do Rio de Janeiro, um rapaz de 30 e poucos anos, ele é agricultor, ele vive da terra, ele faz muita coisa, planta de tudo, sabe de tudo, e a grande preocupação e chateação dele hoje é o preço do Nescau que ele tem que comprar para o filho. Então, você vê que você lida no dia a dia com uma série de situações que te causam até uma certa perplexidade, porque ele era do tipo que ele, quando cresceu, pequenininho, ele comia aipim, batata doce e inhame de café da manhã. E hoje ele está chateado por causa do preço do Nescau para o filho dele, que já tem 18 anos, o rapaz, e o outro tem 12. Entendeu? Então, o que eu queria passar é o seguinte: o que eu vejo que todos nós juntos podemos fazer é individualmente, cada um fazer isso que você falou, ir tirando o sistema de dentro da gente. E o que eu vejo na frente é que essa massa crítica é assim, tipo um grupo de pessoas que vai chegar
interiormente num determinado ponto, numa linha, como essas portas que você tem em shopping, que quando você pisa no tapete, a porta automaticamente se abre. Para mim, essa massa crítica é assim, cada um está num ponto, pessoas buscando tirar o sistema de dentro delas. E essas pessoas, em algum momento, vão chegar numa linha, num ponto, onde uma porta vai abrir. E nós vamos, sim, saber o que fazer. Eu estou tão... Diante de 2020, quando começou essa pandemia, até agora, eu melhorei 1000%. Eu antes ficava irritadíssima de ver pessoas de máscara. Hoje, aqui na minha cidade, é um monte de gente de máscara. E eu estou bem. Eu interajo bem, porque é o que tem que ser. É até onde cada um consegue ir. É onde até cada um consegue avançar. E esse avanço não é um avanço tanto para fora que eu vejo, é um avanço para dentro. É um avanço no sentido daquilo que você colocou. Tirar o sistema de dentro de você. Sair do sistema, para mim, é essa porta que vai abrir quando a gente chegar nesse tapete. É isso que eu queria dizer. Obrigada aí por você ter colocado em palavras o que eu estou vivendo. Boa noite. O seu micro ainda está aberto, Tereza. Se nós pensarmos bem, nós não vamos mudar o mundo, né? Mas morrer, todos vamos ter que chegar a uma hora que vai desincorporar, né? Vai fazer a passagem, como se diz às vezes. Então não importa muito qual o cenário, digamos assim, humano, civilizacional que a gente vai encontrar. Eu nasci anos 70 e estou fazendo este trabalho aqui porque é o cenário que eu estou encontrando e então estou achando que é este tipo de trabalho que eu devo fazer. Mas, essencialmente, o que é que eu estou fazendo? Eu estou compartilhando na virtualidade os meus próprios estudos e percepções. Porque eu estou aqui fazendo um trabalho interior. Vendo se eu consigo aprender a me relacionar melhor com as pessoas, a entender melhor como é que este mundo funciona, em termos institucionais, entender melhor o que é que nós somos, como seres naturais. Então, todos nós vamos ter que morrer algum dia. A diferença está. Como é que isso vai acontecer? Né? Ou seja, é isso mesmo. O trabalho, esse trabalho de libertação do sistema não é algo tão externo, é algo mais interno. Mas que, inevitavelmente, se manifesta para o exterior. Bom, meus amigos, e não havendo mais ninguém para se manifestar, eu agradeço imenso a vossa presença, a vossa participação. Espero que estes momentos, depois compartilhados também no YouTube e no Telegram, possam trazer benefícios à vida das pessoas, a alguém que ouça estes momentos, e que nós possamos ter cada vez mais entendimento sobre a recuperação e a manutenção da saúde física, psicológica, emocional, espiritual, em todos os níveis, nas relações humanas, que possamos cada vez mais expressar a saúde, expressar a força da homeostasia, que está em todo lugar, que é a força que tende a fazer as coisas se equilibrarem, a ficarem saudáveis. Que possamos então todos
ficar conectados nessa força da saúde, da natureza. E até à próxima!